Estamos aqui de volta e agora nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito do regime do governo geral. Estamos estudando o Brasil colonial e nós vamos estar olhando mais de perto como funcionava esse esquema administrativo do governo geral, uma instituição implantada por Portugal aqui no Brasil. Bom, esse sistema foi instituído em 1548 e quais eram seus objetivos? Os objetivos do governo geral. Nós tínhamos aqui alguns. O primeiro deles, centralizar a administração das capitanias, uma vez que o poder ele era descentralizado, porque estava nas mãos de vários senhores de engenho ou dos capitães donatários. Nesse momento aqui nós temos uma centralização da administração das capitanias. Limitar a autonomia dos donatários. Os donatários agora teriam de responder ao governador geral. Esse é um elemento importante. Garantir a segurança dos colonos. Esse era um outro objetivo também muito claro do governo geral. Zelar pela ocupação estratégica do território, ou seja, de que maneira a disposição dos colonos estariam aí posta para que pudesse proteger melhor o território. E harmonizar as relações entre colonos e indígenas. Então aqui estão alguns objetivos do governo geral. Quais eram suas atribuições? Quais eram as responsabilidades do governador geral? Em primeiro lugar, promover aliança com as tribos amigáveis e castigar os selvagens hostis, na chamada Guerra Justa. Esse conceito de Guerra Justa era o seguinte: uma vez que algumas populações indígenas não se submetessem à orientação governamental, então os colonos poderiam aí estar envolvidos em conflitos, em guerras. Conceder terras próximas aos vilarejos, aos índios que se submetessem à catequese. Então havia toda essa orientação educacional, religiosa. Lembrando que o catolicismo era aí, a denominação do cristianismo que mais influenciou nesse momento a própria história do Brasil. Incentivar também a construção naval, uma vez que o território português estava exatamente no litoral brasileiro, basicamente o Nordeste e uma parte do Sudeste. Garantir o monopólio, ou seja, o domínio do pau-brasil para a coroa, uma vez que o pau-brasil ainda gerava dividendos, ainda gerava riqueza para os portugueses. Explorar o sertão em nome do rei. Então começou pouco a pouco, a partir desse momento do governo geral, a um processo de interiorização no que diz respeito ao território brasileiro. E proibir a caça e o saque das aldeias indígenas. Então aqui nós temos as responsabilidades principais do governo geral nesse momento da história. Como é que estava funcionando então a administração nesse período? Nós temos o governador geral. Esse governo geral era sediado em Salvador, Salvador sendo a primeira capital do Brasil, Salvador sendo a primeira cidade organizada de fato no Brasil, em 1549, com aí a liderança do Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral, e respondia pela administração perante o rei. Então o governador geral fazia essa mediação entre as capitanias que ainda estavam ali delimitadas, os capitães donatários, que respondia diretamente agora ao governador geral. Tínhamos também outras instâncias, como o provedor-mor. Quem era o provedor-mor? Ele era responsável pela administração fazendária, ou seja, a arrecadação e recursos financeiros. Aqui estava o provedor-mor com essa responsabilidade. O ouvidor-mor, ele era responsável pela justiça colonial, a aplicação da justiça, a aplicação da lei, era uma atribuição do ouvidor-mor. E o capitão-mor, que era responsável pela segurança interna e pela manutenção da defesa da colônia. Então, basicamente, nós temos aqui essa administração geral a partir de 1549, através do governo geral. Todos esses três, o provedor-mor, o ouvidor-mor e o capitão-mor, respondiam diretamente ao governador geral, e este respondia à coroa portuguesa.
como nós podemos perceber, aqui está um esquema de como funcionava essa administração política, essa organização política na época do Brasil colonial. Então lá em cima nós podemos perceber o governador geral, ok? Aqui nós temos o provedor-mor, que era responsável pelos impostos em relação às capitanias hereditárias. Aqui nós temos o ouvidor-mor, que era responsável pela aplicação da justiça, no que diz respeito aqui ao território colonial, no caso o Brasil. O capitão-mor era responsável pela segurança. Então, o provedor-mor, impostos, o ouvidor-mor, justiça, e o capitão-mor, segurança. Em relação ao provedor-mor, ele estava relacionado às capitanias hereditárias. Em relação ao capitão-mor, aqui, as capitanias da coroa, em relação à segurança. Além disso, nós tínhamos aqui as câmaras municipais. E aqui eu gostaria de chamar a atenção. Nessas câmaras municipais, nós tínhamos o controle político dos chamados homens bons. Nós vamos trabalhar esse conceito de homens bons já já, mas é necessário que a gente tenha essa visão aqui, essa lembrança em relação a esse controle político. E em relação às câmaras municipais, nós temos também os juízes ordinários, que eram indicados no município. E aí nós vamos entender como essa dinâmica funcionava em relação à administração. Bom, nós temos aqui duas propostas, né? O centralismo versus o localismo. E aí nós vamos entender agora quem eram esses homens bons. Quem eram esses homens bons então? Homens, isso daqui é importante, né? Dentro do contexto patriarcal de sociedade, livres, católicos, não praticantes de trabalhos manuais. Aqui está uma definição do que eram esses homens bons, né? Homens livres, católicos, não praticantes de trabalhos manuais. Eles eram os únicos que podiam participar das câmaras municipais, garantindo assim, né, a manutenção dos seus interesses locais, em oposição ao centralismo administrativo imposto pelo governador geral. Então aqui nós temos o centralismo versus o localismo. Esses chamados homens bons estavam em maior contato com a população. Então logo eles procuraram atrair a massa populacional através de promessas, através de boas obras, né, ali para a população, tentava atrair o apoio da população para o seu lado, enquanto que o governador geral estava aí no centro administrativo, né, para que pudesse controlar, né, ou governar toda a colônia. Os reinóis, né, os portugueses, eram privilegiados com os cargos mais importantes. Então, dentro desse conceito das câmaras municipais, é muito importante compreendermos que esses homens bons acabavam controlando, esses designados homens bons, controlando todas essas ações políticas e sociais, né, inclusive econômica, ali dentro da Câmara. A relativa autonomia municipal dos homens bons foi duramente atingida a partir de 1642. Por quê? Porque nesse ano foi criado o Conselho Ultramarino, ou seja, a Lei Mar, que passou a fiscalizar a ação das câmaras municipais através dos chamados juízes de fora. Ou seja, esses juízes de fora eram indicados exatamente por esse conselho para que pudesse averiguar e investigar o que é que se passava no interior dessas câmaras municipais, como que esses chamados homens bons estavam ali se comportando em relação a tudo aquilo que eles haviam proposto, não é, a fazer, como deveriam governar aí os municípios. Bom, entre 1549 e 1553 nós temos aí o governo de Tomé de Souza. Nós temos a instalação do regimento, né, de 1548. A presença dos jesuítas é marcante já a partir de Tomé de Souza, principalmente através do padre, né, o Manuel da Nóbrega, que é um dos ícones da história do Brasil colonial. Nós temos a fundação do primeiro bispado, que foi em Salvador, pelo Papa Júlio II, e quem indicou, né, Dom Pedro Sardinha, para que pudesse então controlar, né, esse bispado que foi aí instalado em Salvador. Nós temos o incentivo ao agropastoreio, ou seja, atividades agrícolas e criação de animais, né? Claro que tudo isso visando a própria questão da manutenção da própria colônia,
Mas Tomé de Souza ele enfrenta aí uma resistência, né, do próspero donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, contra a sua administração. Então essa resistência foi do donatário Duarte Coelho, que não aceitou muito todas as propostas que foram colocadas pelo Tomé de Souza, gerando aí atritos até que finalmente chegaria aí ao fim o governo de Tomé de Souza. Mas aqui fica a marca, né, dele em relação a essa vinda dos jesuítas. E esses jesuítas, na verdade, é uma espécie de pelotão, né, de elite aí, né, de padres católicos, né, que foram especialmente treinados para que pudessem ensinar os valores da catequização, os valores da fé católica na colônia. Nós temos entre 1553 e 1557 o governo Duarte da Costa, outro governador geral. Dentro desse governo, né, a sua administração foi considerada caótica. Ele não conseguiu lidar com os problemas que estavam sendo enfrentados pelas diversas camadas, né, da sociedade colonial. Ocorreram choques entre os colonos e os índios devido ao problema da mão de obra. Muitos indígenas, inclusive, não aceitaram a questão da escravização. E aí nós temos esse confronto, esse conflito até por questão territorial entre colonos e indígenas. Também massacres, né, das aldeias foram liderados nesse momento aí por Álvaro da Costa, que era o filho do donatário. Então nesse momento aí nós temos alguns massacres, né, de aldeias, dessas guerras que aconteciam entre colonos e indígenas, gerando aí, né, um morticínio, muito sofrimento. Nessa época do seu governo também, né, trouxe aí o jesuíta José de Anchieta, que é outro ícone, né, além do Manuel da Nóbrega, é outro ícone nesse momento da história do Brasil, que junto ao padre, né, mencionado, fundaram o Colégio São Paulo de Piratininga em 1554. Então nós temos aí a junção, ok, desses dois jesuítas e que acabaram contribuindo muito nessa questão do âmbito da educação. Nós temos nesse período aí a chamada França Antártica, entre 1555 e 1567. A capitania de São Tomé, né, no Rio de Janeiro, foi ocupada por uma expedição liderada por Nicolas Duran. E aí essa expedição que foi liderada, né, veio um destacamento aí da França. E o que é que eles pretendiam? Fundar um núcleo para os huguenotes. Quem eram os huguenotes? Eram protestantes calvinistas que certamente estavam fugindo aí das perseguições religiosas na Europa e acabaram tentando aí trazer uma colonização também aqui no Novo Mundo. Eles estavam sendo perseguidos na França, né, e assim como estabelecer uma base para exploração colonial no Atlântico Sul. Então os franceses também que tiveram interesse nessas novas terras, nesse novo mundo, para que pudessem também explorar. Bom, de fato, eles marcaram aqui essa presença, não tiveram muito sucesso, foram expulsos, uma vez que portugueses acabaram se aliando com tribos, né, indígenas, enquanto os franceses eles se uniram aos Tupinambá, os portugueses, né, acabaram se unindo aos Tupiniquim e conseguiram expulsar, né, os franceses daquela região do Rio de Janeiro. Eles foram então subindo, né, em relação ao Rio de Janeiro, fundaram a famosa cidade de São Luís, que até hoje é a capital do Maranhão. Eles acabaram participando dessa fundação da cidade, e aí Luís em homenagem ao seu rei francês. Até que finalmente também foram expulsos e fundaram a chamada Guiana Francesa, que existe até hoje, uma espécie de protetorado aí da França. Muito bem, nós temos algumas questões aqui interessantes para anotar também no governo de Mendes Sá, entre 1558 a 1572. Substituiu Duarte da Costa, né, para combater os franceses. Perdeu seu filho que combatia os índios, né, Cricaré, no Espírito Santo. E a distância da Bahia em relação ao Rio de Janeiro não permitiu grandes avanços contra os franceses até 1565. Então nós percebemos aí esse governo Mendes Sá, ele também foi bastante conturbado por essa questão de disputas territoriais,
Inclusive, para quem mora, né, em Ilhéus, na Bahia, nós percebemos que teve um incidente também do Cururupi, né, que fica aí entre Ilhéus e Olivença, e a palavra Cururupi, o termo Cururupi significa mar de sangue, e teria acontecido ali, né, um massacre também de tribos indígenas, né, vários indígenas morreram nessa luta aí, próximo à praia, e diz que o seu sangue acabou até manchando o próprio litoral da praia, né, daí o nome Cururupi, e permanecendo aí com esse nome até hoje. Nós temos aqui, né, uma representação, né, dessa questão da invasão francesa. Nós estamos vendo aqui no mapa, logo nessa seta aqui indicando, né, na região onde hoje seria o Rio de Janeiro, né, os franceses acabaram invadindo por aqui. Aqui está, pelo Tratado de Tordesilhas, o território então de Portugal. Esse era o Brasil colonial da época. E aí nós vamos percebendo pouco a pouco depois como que o Brasil ganhou uma dimensão tão grande. Então a ocupação do Brasil foi um empreendimento, não é, aí particular. Os franceses fundaram, né, o Forte Coligny, homenageando o articulador então da invasão, o almirante Gaspar de Coligny, que era protestante, e foi morto na noite, né, de São Bartolomeu em 1572. Então nós percebemos que essa noite de São Bartolomeu foi um massacre, né, onde autorizava católicos lá na Europa para que pudessem então atingir livremente os protestantes, homens, mulheres, inclusive crianças. Nós temos em 1565, né, Estácio de Sá, sobrinho do governador, que funda a cidade de Fortaleza de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Graças à mediação dos jesuítas e o apoio dos índios Temiminó, do Espírito Santo, comandados pelo cacique Araribóia, os portugueses venceram os franceses, que haviam se aliado aos tamoios e também aos tupinambá. Até 1572, o governo de Mendes Sá deu grande incentivo também à agricultura. Então é uma questão muito importante para poder a gente notar. Sendo que as divisões territoriais aí como ficou, né? Buscando aprimorar essa administração, a coroa redefiniu as capitais do Brasil. Entre 1572 e 1578, Salvador e Rio de Janeiro. Duas unidades aí administrativas. Mas isso não foi muito à frente, uma vez que Salvador ainda permaneceu até 1763 como sendo a capital de fato do Brasil, né, do Brasil colonial. A concentração da riqueza ao norte, né, por conta do açúcar, em relação ao território aí mostrado no mapa, inviabilizou então essa experiência, até porque até esse momento o açúcar era o principal artigo econômico do Brasil e, portanto, como o açúcar estava sendo produzido logo aqui no Nordeste, onde hoje é o Nordeste, o que é que aconteceu? A capital deveria seguir o eixo econômico então do Brasil naquele momento. E aí nós percebemos como essa situação inviabilizou a capital como sendo também o Rio de Janeiro, passando aí a ficar mesmo Salvador, até 1763, quando o eixo econômico sairia do Nordeste e passaria para o Sudeste por conta do ouro e também do café. Muito bem, gente, nós ficamos por aqui, tendo esse aprofundamento aí um pouco mais em relação ao governo geral no Brasil. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.